Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Estedos cumprimento a toda a população que nos acompanha no dia de hoje, pelas rádios FM e através da internet. Quero começar meu pronunciamento no dia de hoje falando de algumas coisas pertinentes e trazer à memória de todos, no que diz respeito ao ano 2020. Como é de conhecimento de toda a população de São Bento do Una, lá no dia 20 de março, a pandemia tinha sido estourada em nosso país como um todo. E falando de forma específica de São Bento do Una, a atual administração, à época, a ex-prefeita Débora Almeida, uma das primeiras atitudes que foi praticada por ela foi o tão conhecido Decreto da Maldade de número 18 de 2020, aonde tinha como foco os contratados da época, os 294 contratados que havia no nosso município na educação, dizendo ela que o nosso município estava passando por uma pandemia e que não teria recursos suficientes para pagar aqueles contratados à época. E nós, vereadores, falo por mim agora nesse momento, levantei minha voz em defesa daqueles contratados, porque foi uma atitude maldosa e uma atitude sem ter o conhecimento do que de fato iria acontecer no que tange aos recursos do nosso município. E aquele decreto da maldade foi debatido em vários âmbitos aqui do nosso município, por vários profissionais, e ao chegar ao final do ano, foi comprovado que os recursos foram sim suficientes para pagar aqueles 294 contratados. E sem contar que nós ingressamos no Ministério Público para que o município pudesse rever o decreto. E tivemos êxito na ocasião com o promotor do nosso município, o qual, de forma exaustiva, mostrou que o município deveria adotar medidas alternativas à exclusão desse funcionário de receber os seus salários respectivos. E se ainda assim não fosse o bastante, a gestora da época recorreu e não adotou a recomendação do promotor. Ingressamos junto ao juiz do nosso município, o promotor ajuizou à época uma ação civil pública no dia 1º de junho, mostrando de forma exaustiva que o município deveria sim colocar esses funcionários para receber seus salários trabalhando de forma alternativa, de forma remota. E isso aqui foi tão debatido que eu não preciso de ler mais nada, que está memorizado na minha mente e está na mente daqueles profissionais que foram tanto humilhados pela gestão passada, massacrados, perseguidos, porque tinha à frente uma gestora que não olhava de forma humana para o próximo. Em plena pandemia, não foi capaz de fazer o que lhe devia ser feito, continuar com os contratos de forma alternativa, de forma remota, prestando os profissionais, como assim o fez vários municípios aqui vizinho ao nosso. Mas ainda bem que o povo é consciente e que o povo abraçou a causa desses profissionais, assim como eu, e nas urnas deu o troco, deu a resposta a um ato tão maldoso quanto o decreto de número 20 de 2020. Então, fica bem claro aqui que devemos, seja vereadores, vereadoras, seja prefeito, seja prefeita, seja secretário ou secretária, seja qualquer pessoa, devemos respeitar os contratados do nosso município, devemos assegurar o direito de cada um deles, os quais não foi feito pela gestora que passou em nosso município. E a resposta foi dada e bem dada nas urnas. Fazendo uma analogia de contratados e de pessoas que gostam de agredir os contratados, puxo agora para o projeto de número 4 de 2021, de autoria do vereador Padre Fera, que tem e teve apoio de todos os vereadores, com exceção João Batista, da oposição, no que tange a atingir mais uma vez
esses contratados que tanto trabalham pelo nosso município, que tanto contribuem. E após a derrota nas urnas desses mesmos que tiveram no que tange ao Poder Executivo, não ficaram satisfeitos e não se conformam nem reconhecem que perderam nas urnas de forma democrática a eleição para prefeito de 2020. E agora querem atingir os funcionários contratados no que diz respeito à direção, coordenação, supervisão e chefia. Sabemos a competência que cada um desses profissionais tem nos postos quais hoje estão colocados, mas por pirraça, por picuinha, por não aceitar a derrota nas urnas, não aceitar que o prefeito foi eleito de forma democrática, tentam a todo custo e a toda prova, quanto pior melhor, atrapalhar a administração. Então, fica o recado para os senhores, o resultado das últimas eleições dadas nas urnas pelo povo, que estão do lado desses contratados, assim como estou, defendendo. E cada um daqueles que estão lá na coordenação, na direção, na supervisão, na secretaria, são profissionais competentes e capacitados. Estou levando aqui para o mérito de trabalho, o qual os senhores estão levando tanto para o mérito como também para a questão política. Estão lá colocados, porque existe uma Constituição Federal que dá o direito, não só ao prefeito de São Bento do Una, mas a todos os prefeitos do Brasil, de escolher os seus colaboradores para esses cargos respectivos que estão aqui nesse projeto. Então, não seria diferente a minha postura em vir a essa tribuna, levantar a voz para defender esses profissionais, para defender o que de fato é correto, o que de fato devemos fazer como vereadores, está do lado das coisas que contribuem para o nosso município. Nós vemos aqui uma oposição não só nesse projeto, mas no projeto também que foi colocado para diminuir as secretarias do nosso município, que querem atrapalhar a todo preço, a todo custo, a administração que estão aí. Então eu quero deixar aqui o recado, que os senhores reconheçam que perderam nas urnas de forma democrática e que estamos apenas no primeiro ano de mandato do atual prefeito e temos muito tempo ainda pela frente. Se for puxar a discussão nessa casa aqui para esse nível, tenho certeza que sai perdendo os senhores e a população, porque estarão tirando o seu tempo de contribuir aqui com a atual administração ou com uma oposição mesmo para fazer uma crítica construtiva e não só falar, mas também fazer pelo nosso povo. Eu posso falar aqui como conhecimento de causa. Passei 8 anos na oposição, trabalhando pelo povo de São Bento, lutando, cobrando, e aquilo que o governo municipal não fez, eu ia lá e fazia por diversas vezes. Então, quero mais uma vez aqui enaltecer esses profissionais que estão aí. Poderia aqui citar vários nomes de profissionais competentes, os quais estão colocados pelo prefeito, não porque o prefeito criou uma lei, mas sim porque a lei é federal e assegura a todos os prefeitos do Brasil de livre nomeação no que diz respeito a esses cargos aqui citados. E diga-se de passagem que o nosso município hoje tem todos os secretários e todas as secretárias competentes e pessoas que residem em São Bento do Una, diferentemente da gestão passada da ex-prefeita Débora, que trouxe 2 secretários importados de Garanhuns e outro de Lajedo. Não estou aqui julgando os méritos desses mesmos profissionais citados, mas sim a forma a qual foram colocados. Os mesmos tiveram que ser importados de outros municípios para trabalhar em São Bento do Una. Eu dizia à época, São Bento do Una tem várias pessoas capazes de assumir a controladoria do nosso município, bem como assumir todos esses cargos que foram disponibilizados para secretários importados como procurador. Nosso município tem inúmeros profissionais capazes de fazer, assim como na cultura. Nossa cidade é uma cidade muito rica culturalmente falando, e hoje foi provado. Todos os secretários que estão no nosso município, eles são secretários do nosso município, que reside em São Bento do Una, diferentemente da gestão passada. Então, dito isso, quero finalizar meu pronunciamento dizendo ainda sobre o projeto que está aí.
O projeto, além de ser inconstitucional, ilegal, ele é imoral, ele é maldoso e ele tem cunho político com a intenção de prejudicar todos esses profissionais contratados que estão em nosso município e de quebra o prefeito. Então é bom os senhores reconhecer que perderam as eleições, trabalhe mais do que o que a gente fez para poder hoje estar à frente do cargo de vereador na situação de prefeito. Então se conforme e reconheça que perderam pelos seus próprios erros, tropeçaram nas suas próprias pernas. Então, mais uma vez aqui, levanto a minha voz em defesa dos contratados do nosso município, no que tange o que diz o projeto que quer retirar os mesmos. Então, obrigado, senhor presidente, pela tolerância e até a próxima oportunidade. Agradeço ao vereador Léo.